você vai ver no Justiça para Todos de hoje. Avança a discussão na ENCLA para aperfeiçoar a lei sobre improbidade administrativa. O direito eletrônico é tema de seminário em Brasília. Veja ainda uma reportagem sobre mudanças na administração de 2 tribunais superiores e também a preparação para a eleição na AJUF. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Improbidade administrativa, um assunto que tem provocado intensos debates nos poderes executivo, legislativo e judiciário. O tema tem levado o grupo jurídico da ENCLA a se reunir constantemente em Brasília. Eles avançam na elaboração do anteprojeto para aperfeiçoar a legislação. Improbidade administrativa. Você já deve ter ouvido falar nessa expressão. Um dos maiores problemas da máquina administrativa de um país, principalmente o Brasil. A improbidade administrativa é praticada por qualquer agente público. Ocorre quando um prefeito, por exemplo, desvia dinheiro que é do Estado. Nesse caso, e segundo a Lei de Improbidade Administrativa de 1992, o prefeito, se julgado e condenado, deve ressarcir o dano, pagar uma multa e até ser obrigado a deixar o cargo e perder os direitos políticos. Um novo projeto sobre improbidade administrativa está sendo elaborado pelo Grupo Jurídico da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A ENCLA reúne cerca de 70 órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e do Ministério Público, tanto no âmbito federal como estadual. Segundo o juiz federal Marcelo Enes, da AJUF, um dos gargalos da lei atual de improbidade administrativa é o rito processual. Hoje funciona da seguinte maneira: oferecida uma ação, o agente público que sofre aquela acusação, ele é notificado primeiramente para oferecer uma resposta preliminar, para que o juiz possa decidir se vai então dar início à ação de improbidade ou ao processo por improbidade ou não. Uma vez dado o início, aconteceria uma nova citação do agente para oferecer uma segunda resposta à contestação. Uma das ideias, por exemplo, então, é simplificar esse rito. Para que haver essa notificação 2 vezes? E, em geral, eu acho que a simplificação do rito, para que seja atingida uma sentença, essa sentença possa transitar em julgado e que os objetivos da lei sejam atingidos. Mas durante a reunião em Brasília, o grupo discutiu outras questões ligadas ao aperfeiçoamento da lei, como a aplicação das penas, os prazos de prescrição, formas de bloqueios de bens e o afastamento do servidor que está sendo investigado. Depois de pronto, o anteprojeto de improbidade administrativa será encaminhado à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. A proposta precisa ainda ser redesenhada a partir de um diálogo com outros ministérios que tenham interface com o tema. Só assim, o anteprojeto será enviado pela Casa Civil ao Congresso Nacional. A presidente do Grupo Jurídico da ENCLA explica que um dos avanços em relação ao tema na esfera do judiciário ocorreu recentemente. Em fevereiro deste ano, o Conselho Nacional de Justiça decidiu tornar públicos os dados do Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa. Criado em 2007, o cadastro disponível no site do CNJ era acessado apenas por usuários com senha. Agora, os dados estão liberados para consulta pública. Depois das adequações técnicas que devem ser feitas para permitir o amplo acesso, todos poderão saber quem são as pessoas físicas e jurídicas que infringiram a lei de improbidade administrativa. Hoje, o cadastro traz informações de 2.514 condenados por esse crime. Como ele prevê o lançamento de dados de quem já tem uma decisão transitada em julgado, ou seja, aquela da qual não cabe mais recurso, o Conselho entendeu por bem abrir para consulta pública, porque uma das penas impostas pela condenação de improbidade é exatamente a proibição de contratar com o poder público. E como hoje não existia até então um cadastro nacional, os órgãos gestores sempre tinham dúvida de saber se aquela pessoa lá no estado do Sul já não tinha uma condenação em algum outro estado do Norte e Nordeste do país. Hoje o cadastro vai permitir que essa consulta seja nacionalizada, qualquer pessoa poderá fazer essa consulta. E quem alimenta esse cadastro são os juízes que impõem a condenação e quando verificam que não há mais possibilidade de recurso naquele processo, lançam os dados no cadastro. Os integrantes da ENCLA também redigiram uma nota técnica para enviar ao Congresso Nacional
sobre outro assunto considerado bastante polêmico, a chamada Lei da Mordaça. No Congresso Nacional, tramita desde 2007 o projeto de lei 265, polêmico por dois motivos. É de autoria do deputado federal Paulo Maluf e tenta limitar ou reduzir a atuação do Ministério Público. A redação original da proposta, conhecida como Lei da Mordaça ou Lei Maluf, é composta por 5 artigos. Os principais sugerem a alteração de artigos de 3 leis federais importantes para a atuação dos integrantes do Ministério Público. Lei de Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública e Lei de Improbidade Administrativa. O projeto de lei, que recebeu um requerimento de urgência para ser apreciado no Legislativo, foi também um dos assuntos da reunião do Grupo Jurídico da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O grupo da ENCLA decidiu elaborar uma nota técnica em relação à proposta. Segundo a juíza Salise Sanchotene, coordenadora dos trabalhos, o projeto de lei viola uma série de dispositivos constitucionais, como também a ampla defesa e o devido processo legal. A nota será encaminhada ao Congresso Nacional. Essa nota técnica repele um projeto de lei que recebeu nessa semana o regime de urgência de proposição do deputado federal Paulo Maluf e que tenta coibir iniciativas de ações civis públicas, ações populares, impondo sanções ao Ministério Público, aos órgãos que têm iniciativa, inclusive cidadãos, de propor essas ações com expressões bastante ambíguas e bastante subjetivas, como uma propositura de uma ação temerária. Ora, o que é uma ação temerária? É algo muito difícil. E essa sanção seria aplicada ao final de uma ação civil pública, ou seja, o Ministério Público, por exemplo, propõe a ação, não é parte, ele no final pode receber uma condenação sem ter tido sequer o direito de se defender no curso do processo. E veja daqui a pouco, STJ promove seminário sobre o direito eletrônico. Não saia daí, voltamos em instantes. Aqui na Caixa esse gesto se repete muitas vezes. Sabe por quê? Porque o brasileiro confia na Caixa. É aqui que ele tem crédito rápido, fácil e com uma grande vantagem: as menores taxas de juros sempre. Vem pra Caixa, seja o próximo a repetir esse gesto. Caixa, o banco que dá crédito aos brasileiros. Servidores do Judiciário e de outras instituições se reuniram em Brasília para discutir e aprender mais sobre o direito eletrônico. Eles participaram de um seminário organizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na era virtual, o judiciário se aprimora e evolui com as tecnologias. Processos digitalizados, agilidade e menos burocracia. Mas a realidade ainda está longe de ser a ideal. Pelo menos por enquanto, porque a Justiça investe pesado para que o rótulo de lenta fique no passado. O Superior Tribunal de Justiça modificou pensamentos e inovou. É um dos poucos a aderir ao mundo digital e faz história à medida que é acompanhado por outros tribunais, inclusive os federais. Como tudo o que dá certo deve ser seguido, o STJ promove seminários para propagar conhecimento e experiência. Neste, por exemplo, especialistas falam sobre o direito eletrônico e a necessidade da atualização dos funcionários no mundo virtual. Os palestrantes mostraram durante 2 dias que o direito eletrônico já deve ser inserido na rotina dos servidores. Esse foco não é mais um planejamento distante e futurista. É uma carga de responsabilidade que, posta em prática como vencendo, melhora os trabalhos, inibe crimes e vence barreiras. A internet, inequivocamente, tornou-se um meio de comunicação e de negócios, talvez o mais plural e o mais avantajado do ponto de vista de sua magnitude que o ser humano tenha criado. Então, todas as questões que são travadas por esse meio trazem reflexos de ordem jurídica. A justiça vem se inserindo aos poucos e as decisões pretorianas, as diferentes decisões dos nossos tribunais, vêm alcançando
exatamente essas relações. É claro que, como tudo isso é muito novo aí que eu digo de uns 10 anos para cá, isso tende a caminhar de uma maneira mais, digamos, célere, de uma maneira mais rápida, a partir do momento em que, primeiro, aquele que se sente prejudicado procure a justiça. Segundo, aquele que é prejudicado insta o Poder Judiciário a se pronunciar sobre um direito que foi prejudicado no meio eletrônico. Servidores dos tribunais superiores, tribunais regionais federais, Correios, Polícia Federal e outras instituições aprenderam mais como o direito eletrônico pode viabilizar uma análise jurisdicional mais profunda. Práticas já utilizadas pela Justiça Federal. O direito eletrônico hoje já deixou de ser virtual, podemos dizer assim, já é uma realidade e, naturalmente, é preciso que as pessoas que atuam nessa área, que cuidam da informática dos tribunais, que operam o dia a dia, estejam sabendo, estejam a par do que está acontecendo, do que tem de novidade e troquem ideias, até mesmo para que se possa, o Superior Tribunal de Justiça servir de modelo para outros tribunais. Da mesma forma que antigamente os processos eram feitos a caneta tinteiro, né, que depois passaram a ser feitos por máquinas datilográficas, né, agora nós estamos na era do computador. Então é irreversível isso. Isso é o progresso natural e o Poder Judiciário acreditando no progresso. E muita gente talvez já duvide e tenha resistência, mas da mesma forma que tiveram resistência no passado, quando mudou da forma escrita manual para a forma datilográfica e agora para o computador. Então isso é atualização e o Poder Judiciário não pode ficar fora da atualização, fora da modernidade. Isso aí é irreversível. Com a informatização judicial do processo, com a participação da Associação de Juízes Federais, né, a AJUF, quando encaminhou o anteprojeto em 2001 para a Comissão de Legislação Participativa, foi de uma grande importância. Então nós temos um alargamento do que se entende por acesso à justiça e nós podemos ter cada vez mais situações resolvidas por meio da informatização. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, me parece, agora todos os feitos tramitarão de forma 100% eletrônica. Isso proporciona ao cidadão, nos juizados especiais federais, por exemplo, o acesso através do princípio da oralidade, o acesso do judiciário e a ideia como um todo dentro dessa concepção que pode, em determinado momento, desafogar o judiciário, abrir as portas para questões, então, muito mais complexas dessa população que efetivamente necessita do direito mais próximo. Agora vamos falar sobre casa própria. Estão definidas as regras que ampliam o uso do FGTS em consórcio de imóveis. Só em 2009, mais de 65 mil consorciados do FGTS impulsionaram a atividade. O volume de participantes ativos bateu um recorde desde 2000. Em dezembro do ano passado, foram mais de 533 mil usuários. E 2010 já começou com boas expectativas. Só em janeiro, foram 18,8 mil novas adesões. E a Caixa supera desafios. Trabalhadores titulares de conta no FGTS e cotistas de consórcios imobiliários vão poder usar o valor existente na conta vinculada para amortizar, liquidar e pagar parte das prestações dos consórcios com o saldo. À medida que tem facilidades para estar utilizando o fundo de garantia, isso acaba aquecendo o mercado de consórcios e, consequentemente, da aquisição de imóveis. Por um levantamento da Associação Brasileira de Administradoras, existe um potencial de 65 mil contemplados de consórcios que já estão aí prontos para poder adquirir o seu imóvel e, tendo a conta do Fundo de Garantia, poderão também estar utilizando esses benefícios dessa nova medida. A partir de agora, os trabalhadores também vão poder usar o saldo da conta vinculada para complementar a carta de crédito e para a composição de lances. Para esse processo, é preciso procurar a administradora do consórcio.
As administradoras já estão preparadas, elas já têm toda a operacionalização, a forma de intermediação das informações com a Caixa, e é na administradora que ele vai obter todas as orientações. No caso dos clientes da Caixa, que tem o consórcio da administradora da Caixa, eles podem estar procurando as nossas agências para obter as informações preliminares. Mas depois a nossa administradora também, a Caixa Consórcios, é que fará todo o atendimento. Acompanhe agora a nossa agenda com eventos programados para a área jurídica ao longo deste mês. Curso de Direito Constitucional. As aulas começam no dia 13 de abril e vão até o dia 10 de junho no Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone 0800 970 9556. Curso de Direito Penal Econômico. As aulas começam no dia 19 de abril e vão até o dia 28 de junho no Rio de Janeiro. Outras informações pelo telefone 21 3799 5450. Curso de Direito Tributário. As aulas começam no dia 20 de abril e vão até o dia 29 de junho no Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone 21 3799 5450. Primeiro Congresso Brasileiro de Estudos Tributários. O evento acontece entre os dias 7 e 9 de abril em Florianópolis. Outras informações pelo telefone 48 3033 3069. Curso de Processo Civil Contemporâneo. As aulas começam no dia 19 de abril e vão até o dia 26 de junho no Rio de Janeiro. Outras informações pelo telefone 21 3799 5450. E no próximo bloco você vai ver reportagens sobre mudanças na direção de tribunais superiores e também na AJUF. Não saia daí, voltamos em instantes. Aqui na Caixa esse gesto se repete muitas vezes. Sabe por quê? Porque o brasileiro confia na Caixa. É aqui que ele tem crédito rápido, fácil e com uma grande vantagem: as menores taxas de juros sempre. Vem pra Caixa, seja o próximo a repetir esse gesto. Caixa, o banco que dá crédito aos brasileiros. Mudanças no Judiciário. A partir deste mês de abril, duas importantes cortes vão trocar de presidente: o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Antônio César Peluso, conhecido como ministro César Peluso, assume o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal no dia 23 de abril. Natural de Bragança Paulista, cidade do estado de São Paulo, Peluso é especializado em direito civil e processo civil. Nomeado pelo presidente Lula, César Peluso tomou posse como ministro do STF em 2003 e foi eleito para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal no mês passado. A gestão do novo presidente deve ser discreta, diferente do anterior, ministro Gilmar Mendes, que foi marcada por declarações polêmicas e forte atuação do Conselho Nacional de Justiça. O Anuário da Justiça 2010 traz o posicionamento do ministro em votações importantes da Corte. Quando o tema foi a execução provisória de pena, Peluso concordou que a prisão de acusado cuja condenação não transitou em julgado ofende o princípio da presunção de inocência. Em outro caso, o ministro considerou que a obrigatoriedade de submeter demandas trabalhistas à Comissão de Conciliação Prévia não viola o direito de livre acesso à justiça. E no que se refere às demandas sobre extradição, César Peluso disse sim ao questionamento feito. Em caso de extradição, a decisão do STF vincula o presidente da República? Do Supremo Tribunal Federal, viemos para o Tribunal Superior Eleitoral. É o ministro Ricardo Lewandowski que fará esse caminho. O novo presidente da Corte será o responsável por organizar as eleições presidenciais deste ano. Desafio que o ministro deve tirar de letra. Ricardo Lewandowski é conhecido por ser um exímio administrador. O ministro foi o primeiro a cumprir as metas de produtividade estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o Anuário da Justiça 2010, em janeiro de 2007, o ministro tinha 12.500 processos sob sua responsabilidade. E em novembro de 2009, apenas 3.000 à espera de análise. O ministro Lewandowski
Lewandowski é natural do Rio de Janeiro. Tomou posse no STF em 2006, depois de nomeado pelo presidente Lula, e é especializado em direito público. O ministro César Rasfor Rocha continua como presidente do Superior Tribunal de Justiça até o segundo semestre de 2010. Mudam também os dirigentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A AJUF já encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal o cadastro final dos associados que estão aptos a votar nas eleições para a diretoria da entidade e para o Conselho Fiscal. A eleição será realizada eletronicamente no dia 27 deste mês. A diretoria e o Conselho Fiscal são órgãos da Associação de Juízes Federais do Brasil. A diretoria é composta pelo presidente, por um vice-presidente por região e outros 16 integrantes. No artigo 31 do Estatuto da Associação, a competência da diretoria vai desde instituir e manter os órgãos técnicos necessários até publicar balancetes mensais periodicamente. Já o Conselho Fiscal, formado por 3 membros efetivos e 2 suplentes, eleitos do mesmo modo e na mesma data que a diretoria, compete desde o controle dos atos relacionados à gestão financeira e patrimonial da entidade até convocar a Assembleia Geral para a apreciação das contas, balanços e relatório de gestão da diretoria. Desde que foi fundada, a AJUF já teve 12 presidentes. Este ano, pela primeira vez na história da entidade, uma mulher está na disputa. No próximo dia 27, 2 chapas concorrem às eleições para a diretoria e Conselho Fiscal. A chapa Muda AJUF é encabeçada pelo juiz federal substituto da 3ª Vara de Execuções Fiscais de Porto Alegre, Gabriel de Jesus Tedesco Vedi. A outra é a AJUF Unida, que traz a juíza titular da 1ª Vara Federal de Brasília, Solange Salgado da Silva Ramos de Vasconcelos, para concorrer à presidência da entidade. Nós fizemos um entendimento com o Tribunal Regional Eleitoral exatamente para demonstrar o nosso compromisso, como foi na eleição passada, com a lisura, né, e com a democracia desse processo eleitoral, ou seja, que a maior parte de colegas possa participar do processo eleitoral e nós, até por força do nosso estatuto, teremos uma votação exclusivamente eletrônica. Então, se essa votação é eletrônica, nada melhor do que fazer através do Tribunal Regional Eleitoral, que tem exatamente todo o know-how, o conhecimento, para que essa eleição seja feita da forma mais tranquila e mais democrática possível. Agora, em abril, a AJUF realiza também as eleições para os cargos de delegados seccionais da entidade para o biênio 2010-2012. Podem se inscrever os associados que estiverem em dia com a contribuição mensal à associação, ativos ou inativos, que sejam vitalícios e integrantes da AJUF há mais de 2 anos ininterruptos. A eleição, realizada nas respectivas sessões judiciárias, será no dia 30 de abril. O edital de convocação está disponível no site da associação www.ajuf.org.br. O sistema do TRE do Distrito Federal vai gerar uma senha de votação para cada associado que será remetida pelos Correios. Os ativos receberão a senha no endereço funcional e os associados aposentados no endereço residencial. A senha deve chegar até o dia 16 deste mês. E hoje nós ficamos por aqui. O Justiça para Todos pode ser visto também no site da AJUF, www.ajuf.org.br. Obrigado e até nosso próximo encontro.